fechando essa série de entrevistas. E vamos falar sobre ações do governo municipal, ações da administração municipal, como a infraestrutura das ruas, como a questão da saúde, da educação, investimentos que estão chegando a Itaituba. Vamos falar um pouco também sobre CPI e, evidentemente, vamos falar sobre política. O programa Circuito Aberto deste sábado já está no ar. Prefeita, bom dia, muito obrigado por sua presença. Como disse na abertura do programa, vamos fechar com essa entrevista, essa série de bate-papos com os pré-candidatos às eleições do ano que vem, até para que o nosso telespectador possa formar uma opinião, possa saber o que pensam esses pré-candidatos. E no programa de hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, mas vamos começar falando sobre administração municipal. E vamos começar por um tema que é bem delicado e que é de interesse de toda a sociedade, assim como todos os outros, mas saúde e educação são questões cruciais para a população. Na educação, a gente também tem problemas, o município tem problemas, e o principal deles é a questão dos recursos da educação. Os municípios estão reclamando muito que os recursos da educação são poucos e, em dado momento, o município vai precisar rever novamente o PCCR. Vai ser mais uma guerra com o pessoal do Sintep, eles já estão, inclusive, falando em greve para daqui mais 1 ou 2 meses. Como é que está essa questão, prefeita? O município corre o risco de ter que rever algumas questões no PCCR, conquistas da categoria? Nós temos uma comissão formada, já foi formada já há algum tempo, para que tenha sido feito, para que a gente comece a fazer essa reformulação do PCCR, que é uma prática de todos os governos. Nós sabemos disso, é necessário que se reveja. Não vejo, Wellington, ainda a necessidade de retirar da categoria aquilo que foi conquistado. O que eu vejo é a necessidade de juntos nós pensarmos uma solução sem atingir diretamente a categoria em diminuir algo que já está previsto, que já está sendo cumprido com a categoria. Vejo boa vontade da coordenação sindical, vejo boa vontade da Secretaria de Educação em estar discutindo essa pauta, que é uma pauta nacional, né? Nós sabemos disso. Hoje nós temos no município de Itaituba conquista de todos esses servidores, junto com o sindicato, um dos melhores salários dessa região, a gente sabe disso, e temos uma extensão territorial muito ampla, onde nós temos que atender alunos em todos os lugares desses 62 mil quilômetros quadrados de extensão. Sabemos da dificuldade que estamos enfrentando, temos que enfrentar ela juntos. E tem essa disponibilidade sindical, né, tem essa comissão formada. O que a gente gostaria é de encontrar saídas juntos para que não, em hipótese nenhuma, esteja tirando aí direitos conquistados através de muito diálogo, e a gente sabe disso, acompanhei como secretária de Educação de 2005 a 2010 e hoje como prefeita do município de Itaituba. Não é vontade nossa, tanto é, Wellington, que nós formamos também e já estamos atendendo as categorias em relação ao PCCR, da administração direta, da procuradoria. Temos comissão formada também para atender a questão do trânsito, né, os servidores da área do trânsito do município de Itaituba. Então, não é vontade nossa tirar direitos, é vontade nossa que esses direitos adquiridos eles permaneçam, mas que nós encontramos forma de resolver as situações postas no Brasil. E eu tenho certeza que nós temos avançado muito em relação a isso, e com esse diálogo sempre presente, nós vamos conseguir avançar muito mais. Nós temos nessa ponta o número de alunos que continua caindo na rede pública, e na outra ponta conquistas da categoria que acabam se refletindo na questão salarial. Os professores vão se qualificando e é automático o município fazer a progressão desses servidores. Temos também a questão de servidores que vão se aposentando, que tem problema de doença. Em função disso, o município tem que contratar temporários. Até quando vai ser possível fazer esse equilíbrio, prefeita? Olha, nós temos um problema sério aqui em relação a peritos, para verificar a situação do servidor com problema de saúde. Nós sabemos disso, muitos servidores da área da educação especificamente, eles já estão trabalhando, alguns em bibliotecas, sendo dialogado com eles, porque não tem condições mais de estar em sala de aula e já tem uma idade dentro do serviço público já bem avançada. A gente sabe disso. E a questão do Brasil, de um modo geral, está envelhecendo.
Não, com certeza. E a gente sabe que o número de alunos ele não tem aumentado no município de Itaituba, o número de aluno municipal, né? Porque nós temos os alunos municipais e também os alunos estaduais. O municipal ele tem mantido o nível, né, de quantidade, e nós sabemos da extensão desse município. Nós temos escolas que obrigatoriamente nós temos que mantê-las funcionando, porque não tem para onde levar esse aluno devido à distância, com 8 alunos. E temos que pagar o professor da mesma forma, porque é um direito do professor, né? Então, essa é a nossa preocupação. Temos dialogado com esses professores, relacionado à sua carga horária, feito acordos conversados, mostrado a questão legal, verificado de que forma nós vamos poder diminuir. Mas eu digo, Hélito, que é impossível a gente fazer sozinho. Se nós não tivermos os dois lados visualizando a situação, a realidade hoje, nós vamos ter problemas sim. Os sindicatos sabem disso, temos passado para eles isso. O que aumenta na questão privada, aumenta também na questão pública. Nós temos aumento de energia e isso é exorbitante, é um dos grandes problemas, eu acredito, do Pará, é a questão da energia e não é diferente no município, nos órgãos municipais. Nós temos problema da alimentação, que a gente compra também, que tem aumentado. Então, tudo gira em torno do atendimento ao serviço público e um atendimento que realmente tem que se fazer. Aí, só lembrando, o governo federal sempre fala das obrigações dos municípios, obrigação com a merenda, obrigação com a questão do servidor, do pagamento do servidor, com o teto salarial do servidor, que é o piso salarial, porque eu acho injusto ter um piso salarial para o servidor e não ter um piso para o aluno a nível nacional, né? Porque o do servidor é nacional, mas o do aluno não é nacional. O estado do Pará, aliás, o Norte e o Nordeste, é o que menos recebe, tem um valor menor em relação à questão do aluno, né, o valor aluno, em todos os sentidos. Então, tem algumas injustiças que são acompanhadas e são brigas tanto sindicais quanto de prefeitos que precisam também ser revistas. Então, existem obrigações que nos são dadas, mas não existe a contrapartida real do governo federal relacionado a essas obrigações. E isso nos dá problema na saúde, na educação, na assistência social, em todos os lugares. A pactuação, o pacto federativo, ele realmente não existe de fato de direito, tanto é que está em discussão também na Câmara Federal. Agora cedo, quando eu vinha de casa para a televisão, ouvindo no carro a voz do Sintep, a pessoa que estava apresentando disse que o governo estaria retirando hora atividade do contra-cheque de alguns professores. Você não tem conhecimento disso? Olha, eu tenho conhecimento que algumas escolas diminuíram muitos alunos e foi tido uma conversa com alguns servidores relacionado a isso. Como ficou, eu ainda não sei, mas eu tenho certeza que a professora Usalda, com toda a equipe, e também a questão sindical, devem estar conversando sobre isso e se isso estiver acontecendo, certamente vão encontrar saídas nesses termos. Eu não me aprofundei nesse assunto, né, vou dar uma verificada, mas confio na equipe que nós temos também e confio na discussão sindical. Prefeita, um dos problemas que tem feito com que o governo tenha perdido popularidade junto à opinião pública é a questão da pavimentação das ruas. A senhora agora, o município agora comprou uma quantidade de asfalto. Quando é que começa esse trabalho? Qual é o planejamento? Quais são os bairros que vão ser atendidos? A cidade, tirando o centro e as transversais, quase toda a cidade precisa de asfalto. Por onde é que começa esse asfalto? Vamos dar essa boa notícia para a população que está nos assistindo. Nós temos boa notícia, mas antes eu quero relembrar que todas as ruas hoje que são trafegáveis, inclusive a nossa rodovia, já foram recuperadas nesse governo. Eu tenho certeza que a população lembra bem disso, como estava 13 de maio, como estava Juscermon, como estava 15 de agosto, como estava a rodovia transamazônica, que isso é difícil da gente esquecer. Então, nós fizemos, no primeiro ano, com verba própria, 11 quilômetros ali na João Pessoa. Toda aquela João Pessoa e parte da São José, nós fizemos economia e fizemos aquela manutenção. Nós fizemos uma parceria com o Estado, que a parte da preparação das ruas era responsável do município, responsabilidade do município, e isso leva aproximadamente 50% dos gastos, né, porque para você preparar para o asfalto vir acima, nós fizemos 33 quilômetros.
Ao todo, nós fizemos 44 quilômetros aproximadamente, sem contar com a rodovia Transamazônica. Então, todas as ruas hoje que têm trafegabilidade já foram feitas nesse governo. Nós temos mais 20 quilômetros de asfalto. Para nós iniciarmos o trabalho agora, a usina de asfalto, que nós temos 2 usinas, as 2 vão serem utilizadas. Nós temos uma emenda também do deputado Júnior Ferrari e Heraldo Pimenta, que são para as ruas novas, que vai atingir ruas da Floresta e ruas da Liberdade, que essa, eu acredito que no máximo de 10 dias já vão estar iniciando. Né? E o que está faltando para a gente iniciar são alguns insumos que ainda não chegaram. Nós já temos com 2 carretas de asfalto, já mandamos pedir mais carretas de asfalto para a gente trabalhar. Não só aqui na sede do município, mas nós temos um pouquinho, que não é grande coisa, mas temos um pouquinho também para Miritituba. Estamos pensando também em Campo Verde, para que a gente possa dar essa extensão maior. E o município economizou, mesmo diante da crise que nós estamos passando, esses quilômetros que nós estamos falando, que já vamos iniciar, ele é verba exclusiva do município de Itaituba. E a gente até desafia quem já fez todo esse asfalto em um mandato só, a não ser o nosso tão saudoso Virlande Freire, que trabalhava intensamente nas ruas relacionadas a isso. Prefeita, a questão é que a necessidade era tão grande, era tão urgente, que depois de feito as pessoas parecem até que esquecem. No caso da Transamazônica, estava uma situação de calamidade ali, não tinha... E agora, depois de feita, a obra era tão necessária que parece que era uma coisa natural que deveria ser feita. Mas qual é o planejamento, prefeita? Quais são... O município já tem esse planejamento de ruas, por exemplo? Bairro da Liberdade, eu andei outro dia, realmente ali é uma situação horrível. Não dá para andar de carro, realmente não dá para andar ali na Liberdade. E Jardim das Araras também. Na verdade, os bairros periféricos, todos eles precisam. A senhora tem um planejamento? A Secretaria de Obras já traçou esse planejamento? Por onde começa? Nós vamos estar apresentando esse planejamento, estamos fazendo estudo das ruas, não é só no bairro da Liberdade que tem ruas muito difíceis de trafegar. Nós sabemos disso. Nós temos ali a 24ª Rua, a 25ª Rua do Bom Remédio, que, meu Deus, não tem como andar. A 29ª Rua, parte dela, nós já fizemos a metade dela, mas parte dela não tem condição nenhuma. Aqui na Liberdade, na rua aqui do Presídio, é uma situação muito difícil, a 7ª Rua. Então, quando nós vamos colocar as ruas no papel, a gente tem muita coisa ainda a ser feita. Esses 20 quilômetros vai nos desafogar bastante, mas mesmo assim nós não vamos conseguir fazer o todo. Por isso que eu sempre digo que se cada um tivesse feito um pouquinho, nós não teríamos que estar fazendo tudo de novo. O grande problema, aí você diz, Wellington, isso é uma obrigação nossa sim, uma obrigação de todos os gestores que passaram, uma obrigação desse governo, nós não temos fugido disso. Tanto é que a nossa maior economia é justamente para cuidar disso, que hoje tem tido problemas seríssimos. Eu imagino... e algumas pessoas dizem, por que você não está fazendo tapa-buraco direto? Eu disse, porque tem ruas que não adianta a gente mexer. Nós gastamos inicialmente, no primeiro ano nosso, muito recurso com tapa-buraco. 2, 3 meses depois, já não existia mais, porque o asfalto que existe, que foram colocados, alguns têm anos, né, mais de 15 anos, 14 anos, não aguenta mais. E o tráfego, automaticamente, ele está mais intenso e mais pesado. Mais pesado, exatamente. Prefeita, o município deve muito? Agora há pouco, na Câmara, falava-se num colapso no serviço de coleta de lixo, porque o município estava devendo a empresa contratada para prestar esse serviço. Como é que estão as finanças do município? Eu fiquei até boba que alguém falou aqui que nós devíamos 1.600.000 de coleta de lixo. Eu acredito que isso é quase o tempo que nós estamos na administração. Isso não existe. Todos os municípios têm débito, a gente sabe disso. Nós devemos para algumas empresas, não devemos a coleta de lixo. Nós tínhamos o cuidado de pagar todos os meses isso. Né? Nós entendemos a decisão da empresa retirar os carros de lixo que estão parados hoje, mas graças a Deus nós já conseguimos. Outros carros de lixo eu vi como uma questão política, mas a gente entende isso também. Em relação aos carros de lixo, nós não tínhamos débito. Nós temos outros débitos com essa empresa que trabalha conosco fazendo algumas creches, algumas vicinais, e isso existe. Mas em relação ao carro do lixo, nós temos convicção de como nós estávamos fazendo de forma correta. Nós também temos que agradecer as empresas que têm trabalhado conosco. Todos os municípios brasileiros ou qualquer gestão não consegue deixar suas contas em dias, independente de que prefeito é. Mas tudo aquilo que nós devemos, nós temos todos dentro do limite daquilo que a gente consegue pagar. Temos retirado alguns serviços,
principalmente na área de infraestrutura, como vocês viram, foi onde nós seguramos mais. Por quê, Wellington? Eu quero explicar isso de forma muito prática. O município de Itaituba ele aumentou a sua arrecadação, graças à reforma tributária, e algumas empresas estão se instalando aqui. Mas nós temos a responsabilidade legal de passarmos os percentuais da educação, da saúde, da assistência social e da Câmara Municipal de Itaituba. O que sobra é muito pouco para que a gente cuide também da nossa infraestrutura. Isso é no Brasil inteiro, na nossa região também. Mas o município de Itaituba, e todos podem ver que a nossa prioridade, a nossa folha de pagamento, ela não falha. A prioridade nossa é o servidor. Os outros municípios já estão entrando no mês seguinte e nós ainda estamos pagando dentro do mês e continuamos pagando. E isso nós temos falado com os nossos fornecedores. Tanto é que muitos deles reclamam, mas têm participado de novas licitações. Isso significa que, de alguma forma, eles estão participando também, estão recebendo também os recursos que são devidos. Alguns recursos, e eu gostaria de explicar isso, eles são convênios com a Caixa, como é a Praça Céu. A Praça Céu se faz, e todas as obras têm que ser assim, se faz o serviço... A obra está parada lá, Está parada. Nós estamos fazendo uma nova licitação, porque a empresa não deu conta de fazer. O que acontece? Só se recebe o recurso quando se faz o serviço. A medição ela é feita pelo engenheiro da Caixa Econômica, não é do município de Itaituba. Os nossos engenheiros acompanham o engenheiro da Caixa e é pago exatamente o que é medido. Então, as empresas têm que estarem preparadas para fazer o serviço, para posteriormente receber. E antes aqui, na maioria das vezes, se fazia o contrário. Então, hoje nós temos obras bem avançadas, como é o caso do CIE, Centro de Iniciação ao Esporte, do C, Centro Especializado de Reabilitação, que o recurso está quase todo em conta e está sendo pago em dias. Nós temos os postos de saúde, alguns houve atraso de recurso, e é por isso que eu digo que o município deve. Quando existe atraso de recurso, é impossível nós pagarmos, porque são convênios. E a gente espera esse recurso cair. Então, algumas obras têm a situação, temos débito como qualquer município, mas relacionado a essa situação, a gente tem segurança em falar que estava acontecendo tudo em dias. Da mesma empresa, nós temos outros débitos, sim, mas relacionado ao lixo, não. O município está com dificuldade para receber, para firmar convênios com o governo do Estado? Teria uma pendência da SEMA que estaria impedindo o município de firmar convênios com o governo do Estado? Nós temos uma pendência de 2007, se eu não me engano, ainda do governo Roselito, que nós estamos sanando essa pendência. É uma das únicas pendências que o município tem, é um dos únicos municípios que tem recebido verba, tanto do governo estadual quanto do governo federal, por se manter em dias com o CALC, né? Tanto é que a Itaituba toda está visualizando, eu digo sempre que eu desafio quem desenvolveu mais obras em um mandato que o nosso governo. E a gente pode estar especificando cada uma, levando todos para conhecerem, principalmente obras que têm representação na área da saúde, como é o caso do centro especializado, na área do esporte e lazer, como é a parte do CIA, e uma emblemática que muita gente tentou, divulgou e nunca conseguiu fazer. Com a ajuda do nosso deputado, na época, deputado federal do Dimar Paxiúba, nós estamos hoje fazendo ali a obra do Paço Municipal, que esse é um sonho, não só das pessoas que são filhas de Itaituba, mas de toda a nossa população. Tá. Prefeita, o município tem recebido, de vez em quando, grupos, caravanas de empresários que vêm aqui interessados em investir, pelo menos fazer uma sondagem aqui da região para futuros investimentos. E, recentemente, a senhora recebeu, com toda a sua equipe de governo, recebeu empresários de Altamira, Belém, Santarém, jovens empresários, né? Eles têm até uma associação com jovem, né? Que é o Conselho de Jovens Empresários, e eles ficaram bastante impressionados com as coisas, com os acontecimentos das coisas. Por outro lado, a gente vê que eles percorrem as ruas todas de Itaituba e alguns, olha, cá para nós a cidade está bem baqueada, precisa melhorar, principalmente a questão das ruas. Mas falando especificamente desse encontro, o que ficou de amarrado, o que ficou já mais ou menos assim acertado para futuros investimentos de empresários? Porque o que vai realmente gerar empregos aqui é a indústria. Ficou alguma coisa acertada? Não, eles estão fazendo estudos de toda essa região, ficaram encantados com as oportunidades em Itaituba, e na região aqui do Tapajós também. Nós tivemos aqui empresários jovens de todas as áreas, da área de shopping, da área de venda de veículos, da área de logística, né, da área elétrica. Então, eles estiveram conosco, passaram 2 dias no município de Itaituba, vieram
pela estrada, justamente para conhecer a estrada também. Alguns são de Belém, outros de Altamira, de Santarém, são de vários lugares do nosso estado e saíram daqui levando um ar de positividade muito grande. Alguns já estão vendo o terreno para comprar, para estar colocando as suas empresas de grande porte aqui dentro, que se diga isso. Mas, Wellington, esse grupo de jovens que vieram, além deles, nós estamos recebendo diariamente grandes empresários de todo lugar do mundo. Então, Itaituba hoje, a gente sempre diz, é terra de oportunidades. E a gente tem mostrado o que é realmente a nossa cidade, os pontos positivos e também os pontos negativos, como nós lidamos com essa questão também de novos empreendimentos, como é a questão tributária do município de Itaituba. Então, nós nos preparamos, e você sabe bem, acompanhou a reformulação do nosso Código Tributário, que há 10 anos ninguém mexia, que as empresas não conseguiam negociar aqui porque não tinha essa reformulação. E hoje nós somos um dos municípios que primeiro implantou o alvará digital, que em 2013 nós não tínhamos nota digital no município de Itaituba, que funcionava tudo junto. Hoje nós temos lugar específico e somos elogiados por isso, por todas as empresas que chegam aqui. Isso é um ponto positivo que eles levam, né? E que certamente voltarão e voltarão logo, muitos deles, pelo menos 5 empresas, já se disponibilizaram em visualizar terreno, tanto aqui como lá no distrito, que daqui a pouco é distrito de Boa Vista, né? Os que estão nos ouvindo aí sabem disso, e também o distrito industrial de Miritituba. Tá. A preocupação dos empresários, pelo menos isso ficou muito claro na reunião, é a questão da regularização fundiária, né, no entorno da cidade. Eles preocupados em adquirir terrenos e queriam saber como é que está a situação dos imóveis no entorno da cidade. E a gente tem aí o plano diretor do município, que já foi reformulado, mas ainda não foi aprovado. Quando é que o governo vai mandar para a Câmara essa lei para ela ser aprovada? Wellington, nós tivemos que dar uma paralisada, não, tivemos que dar uma verificada e visualizamos a situação do quilômetro 28, comunidade Boa Vista, para nós transformarmos ali no zoneamento, a questão em zoneamento industrial também, que nós temos lá grandes empresas se instalando lá, como a Caramuru. E precisávamos fazer essa consulta pública também, lá no quilômetro 28, junto com o Conselho das Cidades. E já Caramuru, desculpa interromper, Caramuru é empresa de... É empresa de... Fogos de artifício, não? Não, de óleo. Não tem nada a ver com a de Caramuru. beneficiamento de soja, né? Que trabalha com óleo, elas vai atender, através da soja, também a questão de peixes, tipo... Eles vão fazer o esmagamento da soja. Isso, esmagamento de soja. Então, a Caramuru já está se instalando lá. Nós hoje temos, através da SEMA, ampliamos mais a nossa possibilidade de licenciamento. Isso também tem facilitado e a gente agradece isso ao governo estadual, né? Então, nós tínhamos que pensar também em já transformar também aquele espaço em zoneamento industrial, e por isso demorou um pouquinho, mas já está quase todo pronto, a gente já está encaminhando para a Câmara. É importantíssimo, porque o nosso plano diretor é de 2006, nós tivemos que ampliar também em Miritituba, para que a gente não tenha esse problema. E em relação à questão legal, nós temos gente dentro do Terra Legal trabalhando conosco, nós temos pessoas no INCRA, a questão do Tibiriçá em Miritituba já foi resolvido, o INCRA já comprou a parte do seu Tibiriçá, já está passando para o município de Itaituba. Isso tudo facilita o nosso trabalho e também novos empreendimentos e segurança para quem está chegando. Tá. O ISS do município, prefeita, com essas empresas se instalando aí em Itaituba, como é que está? Aumentou essa receita do município? Não, a senhora poderia dar números para a gente? Posso, não do tanto que nós imaginávamos, até porque só temos uma empresa hoje operando, que é a Bung. Nós temos a Bertolini também, que tem uma forma de operar, mas que a arrecadação nossa ainda, nesse sentido, ela é muito pouca. Nós temos a instalação da hidrovias, mas nós tivemos um salto muito grande. Nós temos aproximadamente aumentado a nossa arrecadação própria no todo, uma média de 1.800.000 foi. Nós recebíamos média de 800, algum período do ano aumentava-se isso por causa do IPTU, e hoje nós conseguimos chegar ao patamar de uma média de 1.800.000. Existiu uma melhora? Existiu, sim. Nós temos hoje consultores e também o nosso pessoal do setor mais preparado para isso. Temos corrido atrás disso, temos inclusive, Wellington, não só para essas empresas que estão chegando, mas nós temos intensificado a nossa questão da fiscalização das nossas cobranças tributárias relacionado à CAIMA e relacionado à Rodonave.
Hoje o município, ele não tem aquela disponibilidade dos 1.500 sacos de cimento da Caima, porque nós resolvemos tratar de forma diferente. 1.500 sacos, você tem ali uma média de 40 mil mês, e você tem condições de estar tratando com as terceirizadas, que antes estava sendo retido pela própria empresa. As terceirizadas elas têm a obrigação de pagar os impostos, estavam pagando para a Caima, mas não estava sendo repassado para o município. Nós estamos com essa demanda também judicial relacionada à Caima e tratando também um diálogo muito bom com a Rodonave, né? Isso tem sido muito bom, tem melhorado bastante, mas é possível melhorar mais. Essa negociação de renúncia fiscal com a Caima foi um absurdo, né? Isso prejudicou o município ao longo de muitos anos. Felizmente, parece que está sendo resolvida essa questão. Agora, prefeita, como é que está a questão, por exemplo, o município tem essas empresas aí que vão fazer o transporte até Itaituba de caminhão, depois embarca em barcaças. Essas empresas, as empresas, por exemplo, como a Bung, que ela transporta o seu próprio produto, o município vai ter como taxar isso? Ela vai pagar ISS por isso? Olha, se ela for colocada em silos, a gente pode cobrar, né? Mas esse transporte, se essa saída, nós estamos tendo dificuldade porque está sendo retido lá em Barcarena. Então, nossos consultores da área tributária, eles estão tratando desse assunto para verificar até onde a gente pode ir na cobrança desses tributos. É possível, é legal a gente cobrar. Então, isso está sendo tratado. Nós já notificamos algumas empresas relacionadas a isso também. Mas se existir o transporte do caminhão para os silos e dos silos para a barcaça, aí sim nós temos autorização. Eu conversei aqui no programa com o deputado Luiz Cefé durante a vinda da Assembleia Itinerante aqui em Itaituba e ele, durante o programa, falou que o município poderia ter conduzido essa negociação com as empresas e ele disse que ainda é possível rever essa situação, aprovando uma lei na Assembleia para taxar a quantidade de grãos que passa por Itaituba. O município pensa alguma coisa nesse sentido? Nós ficamos felizes com essas colocações dos deputados. O que o município pôde fazer, junto com o governo do Estado, através da Secretaria de Meio Ambiente, na época ainda o secretário Colares, e que ninguém nunca tinha tido coragem de enfrentar as empresas e dizer da necessidade do município, e através desses licenciamentos você já condicionar ali, né, como foi o caso para Miritituba, a saúde pública do município. Eu acredito que nós conseguimos um investimento ainda não totalizado na execução, mas de 12 milhões aproximadamente naquele momento, coisa que nunca o município de Itaituba tinha parado para discutir. Fiquei feliz com a colocação deles, porque eles se disponibilizaram a chamar novamente como deputados essas empresas que estão chegando para discutir junto conosco. É necessário? Nós fomos taxados na época de estar impedindo que as empresas ficassem. Nós não estamos impedindo, nós estamos falando da realidade do município. Tivemos o apoio da TAP na época, que teve uma resistência, mas depois entendeu, e estamos cobrando ainda as execuções, porque elas não foram feitas na sua totalidade, principalmente a questão da água de Miritituba, que era prioridade naquele momento. Nós estamos cobrando sobre isso, porque nós sabemos a necessidade, mas tivemos coragem de colocar no papel e buscar muitos delas a realização, como é o caso dos equipamentos do Hospital Municipal, que já foram colocados no Hospital Municipal, como é o caso da ambulância aqui. Nós estamos só verificando a visualização noturna, mas durante o dia ela já está trafegando, e outros assuntos, né, outros temas que foram discutidos naquela época. Mas o principal, esse está nos incomodando a população de Miritituba, incomodando os vereadores que participaram, né, dessa discussão, porque ainda não foi iniciada a questão da captação e distribuição da água. Pois é, mas são questões pontuais que, depois de resolvida, desobriga as empresas de colaborar com o município. E um projeto de lei nesse sentido daria uma receita muito grande, corrente para o município, porque os problemas eles vão só aumentando, né, prefeita? Mas, para a gente finalizar esse bloco, rapidamente, como é que está aquela questão do imbróglio Itaituba, Rurópolis, aquilo já está sendo resolvido? Já está resolvido? É tranquilo que o Santarezinho é território de Itaituba? Nós temos plena convicção disso, Wellington. Nós temos toda a documentação que comprova isso. Nós temos um técnico em Belém o tempo todo buscando maiores informações. Santarezinho, aliás, Rurópolis, não provou absolutamente nada de que aquilo é de Rurópolis, a não ser o que o IBGE citou, né? Mas todo o histórico
desde que iniciou a nossa terra aqui, Itaituba, Rurópolis, né, desde que nós nos entendemos como municípios, nós temos feito esse levantamento e nada, em absoluto, diz ou comprova que Santarenzinho é de Rurópolis. Nós estamos encaminhando para a Justiça já, conversamos com o ITERPA está por dentro disso, sabe que é irrefutável aquilo que nós temos em mãos, e eu tenho certeza absoluta que nós, em pouco tempo, teremos essa resposta positiva para o município de Itaituba. Tá certo. Estou conversando aqui com a prefeita Eliane Nunes, fechando essa série de entrevistas com pré-candidatos ao governo municipal nas eleições do ano que vem. Vamos fazer um pequeno intervalo, seguindo o próximo bloco, vamos falar sobre política. Vamos falar também um pouco sobre CPI e filiações partidárias. O Circuito Aberto faz um intervalo e volta em instantes. Estamos de volta com o programa Circuito Aberto, hoje recebendo a prefeita de Itaituba, Eliane Nunes de Oliveira, fechando essa série de rodada de entrevistas com os candidatos, com os pré-candidatos às eleições do ano que vem. Estamos voltando com esse segundo bloco do programa Circuito Aberto, e nesse bloco vamos falar sobre política, prefeita, mas vamos começar falando sobre um assunto que rolou durante os últimos 3 meses, que é a Comissão Parlamentar de Inquérito, criada na Câmara de Vereadores para investigar supostas irregularidades na aplicação dos recursos da educação. E o relatório da CPI saiu, foi aprovado na comissão, mas depois houve a anulação via judicial. Como é que o governo recebeu o relatório, prefeito, lá constatando, afirmando, inclusive pedindo, recomendando, aliás, que fosse o que o Ministério Público pedisse a cassação do seu mandato e afastasse servidores do primeiro escalão do governo como secretários? Bom, primeiro nós não chegamos a receber o relatório, Wellington, não foi encaminhado para o município, nós ficamos sabendo do relatório por todos, menos o encaminhamento para a gente. No início da CPI, nós solicitamos algumas documentações para a comissão, para que encaminhasse também para a prefeitura, para a gente poder acompanhar aquilo que estava sendo feito. Aconteceu que não foi encaminhado, nós então pedimos através da questão jurídica e encaminhamos as nossas dúvidas relacionadas a isso. E nos limitamos então a atender aquilo que foi estabelecido dentro da CPI, que era a questão do Fundeb. Durante a CPI, inúmeras outras situações foram citadas, mas tinha uma liminar também da questão judicial que limitava ela relacionado ao Fundeb. Então, tudo aquilo que foi solicitado relacionado à questão do Fundeb foi atendido, os secretários foram ouvidos, só existiu um problema. O vereador relator, ele sempre que ouvia uma testemunha, ele já julgava, já colocava nos blogs, já fez um relatório conforme aquilo que ele já tinha pré-estabelecido. Até porque todas as denúncias que foram feitas na CPI, elas já tinham sido feitas antecipadamente no Ministério Público, a maioria delas pelo próprio relator. E o Ministério Público, por sua vez, solicitavam essas documentações para a gente, nós mostrávamos a documentação, e aí eu acredito que, diante de tudo isso, muitas coisas não foram mais nos questionadas pelo Ministério Público. Daí veio a situação da CPI, é direito da Câmara Municipal de Itaituba fazer isso, nós atendemos essas solicitações e também, para nossa surpresa, no final, mesmo solicitando isso no início, que já tinha sido dado a liminar, direcionando pelo Dr. Cleiton Ney, no final veio a nulidade da CPI, tendo em vista que realmente a implantação da CPI, ela teve alguns vícios, isso fala do Dr. Cleiton Ney, que levaram à anulação total da CPI. Mas eu digo, Wellington, e gostaria de dizer para a população que tudo aquilo que foi afirmado, e eu quero dizer isso aqui, pelo relator da CPI, nós estamos entrando com um processo, eu, Eliane como cidadã, Eliane como prefeita, todas as empresas que foram questionadas e julgadas antecipadamente, sendo afirmado, cartéis e tudo mais, como foi dito também nos blogs, nas páginas dos blogs do município de Itaituba, nós já estamos entrando com ação contra isso. Inclusive, nós temos uma pessoa que tem nos ajudado bastante relacionado a isso, e eu tenho certeza que muitas coisas vão ter que serem esclarecidas também. Aquilo que depende de nós, em relação a esclarecimento, nós estamos aqui para isso. Nós não limitamos nenhuma CPI no sentido de chamar vereadores e dizer para não fazer por isso e por aquilo. Eu acho que foi das únicas prefeitas ou prefeitos que deixou as coisas acontecer, porque é direito. Bom seria
se realmente fizesse em outras denúncias também que nós temos feito, que as associações têm feito, que nós temos mostrado documentação, mas que não tem coragem de ser feito. Então, nós estamos aí abertos a isso, mas aquilo que foi afirmado e julgado, sem que sejam pedidas para a gente as comprovações, sem que a gente tenha o direito de ir lá fazer a defesa, porque foi chamado como testemunhas, secretários, foram chamados como testemunhas também empresas, mas por essa pessoa, exclusivamente por essa pessoa, elas determinavam ou afirmavam coisas que tinham acontecido no município. Isso a gente está correndo atrás também, nós estamos entrando na justiça relacionado a isso, para que sejam realmente esclarecidas para a população o que ocorreu. Né? A questão do relatório não chegou nas nossas mãos, ainda não foi encaminhado, e a gente também gostaria de ter essa visão dele, por mais que ele tenha sido nulo totalmente. Tá. Uma das questões levantadas pela CPI foi o uso de recursos do Fundeb para a construção, para a conclusão das quadras poliesportivas nas escolas, que eram um recurso do FNDE, prefeita. Nós tivemos, Wellington, algumas situações relacionadas a essas quadras, com o recurso que veio para elas. Uma dessas situações, e eu vou citar, é a questão da quadra de Cripurizão, que nós temos um laudo onde a Polícia Federal, os peritos da Polícia Federal mandam derrubar a quadra. Para derrubar, nós temos que licitar para derrubar, porque os 280 mil que foram colocados lá, investidos lá desse PAC, né, ele não serviu, e está aqui todas as fotos feitas pelos peritos da Polícia Federal. Então, esse recurso era desse convênio. Né? Nós temos aqui a quadra do Pereira Brasil, que todo mundo sabe que nós iniciamos ela desde o primeiro momento. Nós tivemos um valor pago para a empresa, ainda no governo anterior, de 115 mil. E a gente se pergunta o que foi colocado lá dentro do Pereira Brasil, a população está nos assistindo, sabe disso. Né? Além disso, isso está dentro do PAC, o que nós tínhamos que fazer? Nós tínhamos que concluir todas as quadras. Então, nós pedimos autorização, visualizamos a questão também do fundo, né, do Fundeb, não utilizamos na proporção que eles dizem que foram utilizados, mas é dentro da educação. Mas a senhora teve uma base legal para usar esse recurso? Temos a base legal. Então, isso é educacional. Nós tivemos uma retirada comprovada através de perícia de mais de 1.500.000 só de quadras, fora a questão das creches, que ninguém viu também em Itaituba nenhuma creche ser iniciada. Foi aproximadamente 1 milhão retirado, isso nós temos, como foi 1.452.000 especificamente falando, foi retirado das creches e nenhuma delas foi começada. A única que estava começada começou quando eu estive secretária de Educação, que é lá do quilômetro 5. As outras, nenhuma. Nós iniciamos já com um déficit em conta comprovado de mais de R$1.500.000. É a mesma coisa, e eu já vou aproveitar para falar, Wellington, com a sua permissão, que numa entrevista foi falado que a Escola de Moraes Almeida ficou com 90% conclusa. Foi gasto lá na Escola de Moraes Almeida mais de 3 milhões, nós temos todas as notas aqui, né, mais de 3 milhões na escola que está sendo construída lá, e nós estamos terminando, foi feito apenas 50%. E a escolinha, que eu sei que o povo de Moraes Almeida vai assistir esse programa também, porque é encaminhado, a escola, o Centro Infantil de Moraes Almeida, foi gasto 658 mil, não foi colocado um prego. Então, tudo isso nós temos como comprovar com notas, tudo bonitinho. E aí, quando houve essa questão do investimento também, nós fizemos consulta. E agora, se o dinheiro foi retirado, como é que nós vamos cobrir isso? É com fundo de participação, que o município tem de forma restrita, porque a arrecadação própria, a gente sabe a limitação, ou nós podemos utilizar o recurso do Fundeb. Então, nós fizemos consulta, verificamos tudo isso para que a gente não pudesse fazer nada de forma errada. Uma outra questão levantada na CPI, prefeita, foi a questão dos recursos da merenda escolar. O município deve fornecedores da merenda? Nós temos débitos atuais da merenda escolar, tenho certeza disso, porque não tem como cobrir. Nós temos a contrapartida municipal. Geralmente o recurso que vem, ele não cobre a despesa com a merenda escolar. É 30 centavos por aluno que a gente recebe. 30 centavos por aluno, o município tem que cobrir. A parte que é de arrecadação própria, de fundo de participação, às vezes nós temos
demora a pagar mais que aquela que vem especificamente para a merenda. Quando vem o recurso da merenda, é distribuído entre os fornecedores conforme as entregas e tem a contrapartida do município. Essa demora mais um pouquinho para ser paga, mas todas são pagas. E passou no plenário da Câmara a aprovação da CPI. Como é que está a sua base, prefeita, na Câmara de Vereadores? Muita gente me pergunta se naquele momento eu fui atrás de algum vereador para não assinar. Eu sempre digo que não, que todo mundo tem o direito de investigar. É melhor investigar do que falar e não provar. Sempre digo isso. Então, naquele momento, nós continuamos com a maioria e algumas pessoas que assinaram a CPI depois conversaram comigo. A gente assinou porque todo mundo falava que era, a gente também teve a vontade de investigar. Não tem problema. O que a gente diz hoje, Wellington, eu quero deixar claro aqui para a população, é que muitos vereadores que estão ali têm o mesmo pensamento que eu tenho. Para nós enfrentarmos uma crise que nós estamos passando hoje, se não tiver união, vai ficar muito mais difícil. Porque tem pessoas dentro da Câmara Municipal que ele tira a visão da população para visualizar uma pessoa só. E isso termina atrapalhando as situações municipais, a gente sabe disso. Hoje, quando nós fomos votados, não foi só a professora Eliene nem o seu Dico que foi votado, foram os 15 vereadores que estão na Câmara hoje. Todos eles com objetivos e com promessas também para a população. Então, assim, se nós nos unirmos, e existe essa vontade, eu vi o discurso na sessão solene também de alguns vereadores, para a gente unir, para a gente visualizar o que é melhor para a nossa região, sem deixar de cobrar o que é devido, a gente com certeza vai ter passos largos. Essa é a minha visão. Hoje nós ainda temos a maioria, eu acredito que vamos fortalecer muito mais se nós tivermos essa dinâmica de unidade e de preocupação com o município, não a preocupação de atingir A ou de atingir B. A senhora considera hoje que o vereador Isaac Dias continua na sua base ou ele mantém uma postura independente lá? Como é que está essa sua relação com o deputado Isaac Dias? Com o deputado, com o vereador. Aliás, com o vereador. Ele deve estar dizendo amém lá onde ele está, né? O Isaac eu conheço há mais de 13 anos. Nós já tivemos embates grandes quando eu estava secretária de Educação e ele coordenador sindical. Ele tem a sua forma própria de ser, a população já conhece a figura, a pessoa, o cidadão do Isaac Dias, independente de estar vereador ou não. A forma dele agir é daquela forma. Eu sou acostumada a ver ele de todos os jeitos e ele é um defensor daquilo que ele acredita, né? E ele vai sempre pautar nisso. A minha vontade é que ele continue pensando que é base, porque independente de qualquer coisa, eu considero, mesmo na distância que nós tivemos todo esse tempo, eu considero ele como considero outros vereadores que estão hoje na Câmara e que, de alguma forma, a CPI, querendo ou não, ela traz esse afastamento. Mas é como eu falei a você, nós temos aqui uma responsabilidade maior do que muita gente imagina, né? Cumprir os nossos compromissos, que na época de campanha todos nós levamos a cada casa do cidadão. Hoje eu posso dizer que 80% do que está escrito aqui já está sendo cumprido, ou já foi cumprido, né? E não foi só eu, Eliene Nunes, foi cada um que entrou também pedindo o seu voto. E para que a gente consiga, para que o vereador consiga, a gente precisa unir, porque tanto a prefeitura ou a prefeita precisa da Câmara Municipal, e precisa muito da Câmara Municipal, a gente sabe disso, como também a Câmara Municipal precisa da Prefeitura para que a gente possa realmente dar passos mais firmes, mais concretos e atendendo muito melhor a nossa população. Tenho certeza que a população não gosta de ouvir briga, de ouvir comentários indesejosos, baixos muitas vezes, né? E que atinge diretamente o nosso povo. A senhora disse que já cumpriu 80% do seu plano de governo, prefeita, falta então, resta 20% para ser cumprido. Por que a população, então, avalia, pelo menos é o que a gente ouve e até algumas pesquisas que eu tive acesso, por que o governo está sendo tão mal avaliado, então, pela população? Talvez, Wellington, eu avalio que é a comunicação mesmo nossa, do próprio governo. A gente precisa falar mais, a gente precisa estar mostrando mais. Nós tivemos aí um informativo que muita gente, até que trabalha dentro da Prefeitura Municipal, ficou surpresa. Poxa, vocês têm 43 obras no município, a saúde do município está dessa forma, todos os postos reformados, só tem um posto que ainda não teve reforma, mas que já está contemplado, postos ampliados, postos construídos, informatizados, construção na área da educação, na área do esporte e lazer. Hoje as mulheres 1000 fazendo show aí nas praças da nossa cidade, a parte cultural, esportiva. Então, mais de 21 veículos
que nós conseguimos para o município de Itaituba 43 quilômetros de asfalto, mais de 800 quilômetros de extensão de estrada. Wellington, só a Luz para Todos nós já fizemos aproximadamente 200 quilômetros de extensão no interior. E para fazer precisa de estrada, precisa o município estar disponível. Então, eu avalio que a próprio governo, a comunicação nossa, enquanto cidadãos, a própria prefeita, eu me incluo nessa área, da gente estar fortalecendo mais esse discurso e mostrando para o nosso povo, tanto da cidade, do interior, o que tem sido feito. Uma coisa eu sempre digo, eu desafio qualquer um, em qualquer lugar, mostrar se conseguiu fazer mais que este governo. Isso em qualquer lugar, não peço segredo relacionado a isso na área da educação, saúde e também mesmo com a infraestrutura como está, e a gente reconhece isso, mas o tanto que nós já fizemos relacionado à questão asfáltica na nossa cidade, em 2 anos e 8 meses de governo. A senhora tem conversado com o ex-deputado Dudimar Pachuba, como é que está a sua relação com ele? Eu gosto muito de ouvir o deputado Dudimar Pachuba. Se tem uma pessoa, Wellington, que se preocupou, enquanto político, com esse município, eu sempre digo que uma dessas pessoas, e a que mais investiu aqui foi o ex-deputado Dudimar Pachuba, hoje advogado e sempre advogado da nossa cidade, que tem me ajudado muito nessas questões relacionadas à CPI também, que é um dos nossos advogados particulares das empresas e também meu. Eu vou trabalhar nessa área com ele, porque eu gosto da forma dele agir e da seriedade dele. O deputado Dudimar, ele tem uma característica própria, quando ele tem que falar, quando ele tem que reclamar, ele reclama, ele diz. Foi uma pessoa que nunca me pediu nada em troca por ter trazido muito recurso para o nosso município. Nós temos ainda a Rua Modelo, que é a 23ª rua, que é uma emenda do deputado Dudimar. Nós temos a Joil, que é a emenda do deputado Dudimar, e inúmeros outros projetos, como o Paço Municipal, que já está sendo feito, que é a emenda dele. Então, esse relacionamento, por mais que seja muito corrido, tanto o meu dia quanto o dia do deputado, a gente tem tentado manter mais próximo possível, reconhecendo o que ele já fez e tem feito pela nossa cidade. Tem a revitalização, a restauração daquele prédio da Celpa também, ali, a emenda dele? Nós temos ali... E aí eu gostaria de passar isso para a população, que eu sei da ansiedade da população. Nós temos o museu, que será ali no antigo prédio, que nós já estamos com recurso, a emenda do deputado Dudimar, vai ser no antigo prédio da Celpa, na Hugo de Mendonça. Nós temos a Joil, que nós temos uma verba para lá também, nós temos uma verba estabelecida por uma questão cultural, nós estamos visualizando onde nós vamos investir. Temos a 23ª rua, que será a Rua Modelo, também é uma emenda do deputado Dudimar Pachuba, que já está quase sendo liberada para que a gente licite também e inicie, além de patrulha mecanizada e outros projetos que nós caminhamos juntos, mas que ele disponibilizou recursos para isso. E lembrando, temos aí, daqui a pouco, anunciando também mais um grande desafio nosso, que nós nos comprometemos, que é o mercado municipal. Logo, logo, nós vamos estar passando para você, que nós já conseguimos para lá, para que a gente esteja mexendo no mercado e na feira ali da beira do rio. Hoje, a senhora, o município, o estado tem um deputado federal que é do seu partido. O deputado Chapadinha, do PSD, se elegeu com uma quantidade expressiva de votos aqui em Itaituba. A senhora tem se reunido com ele, discutido demandas para serem incluídas no orçamento através de emendas do deputado para Itaituba? Nós conversamos poucas vezes, inclusive há 2 meses atrás estivemos juntos por um bom tempo, levamos ele para conhecer um pouco das nossas obras também. Ele disponibilizou recurso para 2 praças aqui. Ainda não foi encaminhada toda a documentação necessária de lá para cá, como daqui para lá, mas ainda não temos a proximidade como deveríamos, como tínhamos aqui com um deputado que era do município de Itaituba, como o Dudimar Pachuba. Ele é do meu partido, tem tido essa disponibilidade, sim, de ajudar o município de Itaituba, e nós estamos conversando para ver de que forma vai ser investida essas emendas aqui no município de Itaituba. Como temos também o Joaquim Passarinho, que já tem colocado emendas para cá, que nós estamos só visualizando para depois estar passando para a população quais são essas emendas, para a gente não correr o risco. Wellington, a gente sabe que muito do que foi colocado pelo deputado Dudimar Pachuba foi colocado em 2013, início de 2014, e só agora nós estamos iniciando esse trabalho pela burocracia relacionada aos ministérios, à Caixa Econômica, até chegar aqui demora um pouquinho. Então, para a gente não estar nos antecipando e depois da expectativa passar a ser cobrança, a gente prefere estar anunciando depois esses novos projetos que nós temos para cá. Tem essa polêmica, isso eu até deveria ter abordado no primeiro bloco, mas me passou, mas essa questão da Estrada do Bis,
que agora, finalmente, esteve aqui o secretário de Transporte, falou sobre isso, esteve aqui agora um engenheiro da Secretaria de Transporte para fazer medição, essa coisa toda. Essa obra vai ser uma obra de execução direta do Estado ou isso vai passar pelo município? Nós estamos conversando sobre isso. Eu estive em Belém, primeiro nós tivemos toda aquela situação aqui e nós tivemos um entendimento naquele momento que se nós uníssemos forças junto com a comunidade, a questão indígena e também os empresários dali, daquele percurso, nós teríamos êxito muito maior. Naquela reunião, nós definimos que iríamos a Belém, porque o município sozinho não tinha condições de atender, e fomos junto com duas representações indígenas, conversamos na Secretaria de Estado, conversamos com o vice-governador e tivemos o retorno, até o dia 30 de agosto, eles deveriam dar respostas para a gente e esperamos isso e realmente a resposta veio. Os topógrafos já tiveram aqui, os secretários já tiveram aqui, estão em processo licitatório. Como vai ser a demanda? Se vai ser feito exclusivamente pelo Estado ou se nós vamos ter a parceria com o município, ainda não foi discutido. Eu estou indo para Belém semana que vem, justamente para tratar em relação à CELPA e tratar em relação também à Estrada do Bis e outros convênios que nós temos com o Estado. Tá. Hoje nós temos o tráfego de veículos, o acesso ao aeroporto, IFPA, ETEPA, e até o trânsito mesmo da Transamazônica, tudo concentrado por essa rodovia. E conversando com as pessoas, há uma ansiedade de que a Secretaria de Infraestrutura abrisse a estrada, um outro acesso para o aeroporto via Jacarezinho. Há alguma coisa planejada na Seminfra com relação a isso? Sim, nós vamos fazer o asfalto ali até São Tomé, depois nós vamos abrir e empissarrar aquela área, porque não dá ainda, e seria mentir aqui falar para vocês que nós vamos estar asfaltando ali, porque nós temos muitas ruas ainda para fazer, mas nós vamos fazer aquela abertura ali para facilitar. E eu só quero lembrar que uma das grandes cobranças também, Wellington, que nos fazia em relação à iluminação aqui, de quem vai do quilômetro 5, né, do Jardim Aeroporto para Maria Madalena, quem vai para o Viva Itaituba e quem vai para o Vale do Piracanã. Já estamos cuidando dessa iluminação, acho que vocês têm acompanhado também. Também era um compromisso nosso, graças a Deus tem dado certo. E lembrando também que agora Califórnia, Canaã e Arixi, que eu estou indo para lá depois de amanhã, já também vai chegar em Luz para Todos, que é um sonho daquela população, como Malechete e inúmeros outros locais que nós mesmo baixando, a nossa presidenta baixando a questão dos investimentos em relação à Luz para Todos, pela metade, muitos da nossa região aqui já foi contemplado, nós já estamos iniciando o serviço. Uma das preocupações da população, prefeita, e todo mundo, é que essas obras da Cozampa, elas estão quebrando um pouco de asfalto que ainda resta na cidade, principalmente em ruas. Por exemplo, essa aqui, bem em frente à obra, foi quebrado e a Cozampa não repôs ainda esse asfalto, e isso causa transtorno, poeira para aqueles comércios de alimentação ali na frente, e em outras ruas também que a Cozampa tem quebrado para passar a sua encanação e depois não repõe o asfalto. Vocês têm um convênio com a Cozampa para fazer esse serviço ou é a própria Cozampa que tem a obrigação de fazer? Até então, a própria Cozampa, e a gente tem notificado a Cozampa em relação a isso. Nós tivemos um problema essa semana também aqui na rotatória, que vocês viram como ela estava boa em relação à trafegabilidade, abriu uma situação lá, agora nós temos que fazer correção. E isso vai para a conta da Prefeitura? Vai para a conta da Prefeitura. Então, nós temos conversado com a Cozampa, é difícil, a quarta rua da Floresta, que eu acredito que vocês viram quando foi feita, já está toda cortada. Temos conversado, temos notificado e não temos condições, Wellington, de fazer essa reposição. A Cozampa tem esse compromisso conosco de fazer toda a correção asfáltica dessas vias que eles estão mexendo e a gente tem cobrado isso incessantemente. Inclusive também uma pauta que eu estou indo para Belém, falar dessa pauta com eles também, quando vai começar e quem vai fazer. Voltando à questão política, nós temos aqui, eu conversei aqui no programa e nessa rodada com pré-candidatos, conversei com o ex-prefeito Valmir Climaco, conversei com o empresário Paulo Gils, conversei com o empresário Ivan da Almeida e fechando agora com a senhora. Nesse cenário de 4 candidatos, qual é a sua avaliação, prefeito? Wellington, na minha vida sempre eu digo que a resolução final... Desculpa interromper, para fechar, arredondar mais a pergunta. A senhora preferiria uma disputa polarizada entre a senhora e o ex-prefeito Valmir Climaco? Olha, é muito difícil falar sobre isso. Eu sempre digo que a minha disponibilidade é de estar e de fazer conforme for estabelecido na época, né? Se mais ou se menos, cada um tem uma compreensão relacionada a isso.
Eu não sei o que vai acontecer, se tiver que enfrentar 4, a gente enfrenta 3, se tiver que polarizar, como foi a eleição passada, nós vamos enfrentar juntos. Eu acredito que argumentos, e comprovações e projetos a gente tem para enfrentar. A disponibilidade independe. Se tem 2 ou 3, eu sei que a sua pergunta é qual que seria mais fácil. Não existe campanha fácil para ninguém, seja com 1, seja com 2, seja com 3. O que existe é você ter a disponibilidade e você mostrar o que você fez e mostrar o que você pode fazer, né? Isso sim, eu acredito que vai direcionar a nossa eleição. Eu digo que tem pessoas que estão se disponibilizando a ajudar a cidade, teve disponibilidade de ajudar em outros momentos. O município precisa, independente de estar prefeito ou não, a gente precisa de todo mundo. Por isso eu digo que para enfrentar crises é preciso ter pessoas dispostas a realmente dar o melhor de si, independente se está ou não em prefeitura. O ex-prefeito Valmir Climaco, quando esteve aqui, ele deixou muito claro de que uma eleição polarizada entre a senhora e ele gostaria de fazer comparações de obras feitas em 2 anos e pouco do governo dele com os seus 4 anos. Isso para a população, para o eleitor, passaria a ser um referendo de quem foi melhor. A senhora teme um quadro desse para as eleições? Queria que começasse hoje, porque exatamente nesse mês faz o mesmo período de tempo que ele esteve na prefeitura e que eu estou. A gente pode fazer esse comparativo hoje como candidato ou pretenso candidato ou não. Eu já digo para a população já fazer esse levantamento. É importante que não se faça só em época de eleição. É importante que se faça hoje. E eu até faço um desafio, porque me falaram que foi feito 57 escolas aqui no município de Itaituba na gestão anterior. E eu gostaria que fosse elencado o nome dessas escolas, onde foi feita e como foi feita, para a gente poder estar visualizando, porque a gente não conseguiu visualizar isso. Talvez a gente não tenha essa visão toda que eles têm. Mas desde já, não deixar isso para uma campanha. É importante que a população acompanhe desde o primeiro momento. Essa disponibilidade nós temos, essa convicção nós temos, né? E nós temos disposição para em qualquer momento estar fazendo também essa avaliação e passando para a população, para que a população possa ter a sua visão em relação a isso. Prefeito, nós estamos encerrando o nosso programa. O espaço agora é para a senhora fazer as suas considerações finais. Fique à vontade para falar com o nosso telespectador nessa manhã de sábado. Primeiro, Wellington, eu gostaria de agradecer à TV Tapajoara pela disponibilidade sempre, pela forma de trabalhar, independente da questão política partidária, pelo respeito que tem por cada um, e a gente também passa isso para a nossa população, a gente tem conversado sobre isso, independente de estar prefeita ou não, sempre fui muito bem tratada aqui, como secretária, como professora, e hoje como prefeita, como candidata na época, e quem sabe daqui a um dia também, hoje como pretensa candidata, daqui a um dia como candidata. Agradecer ao nosso povo, que tenho certeza que tem nos ouvido atentamente, que tem cobrado na medida do possível e que muitos, às vezes, deixam até de acreditar, porque não chega até você algumas informações. É erro nosso, que nós estamos tentando corrigir também, né? Precisamos fazer isso, mas eu quero me colocar à disposição, como sempre tenho nos colocado, o município de Itaituba, as secretarias desse município, elas são da população. Nós estamos aqui para servir. Eu sempre digo que a melhor coisa no mundo é servir. É melhor servir do que ser servido. E quando Deus nos concedeu estar hoje como prefeita dessa cidade, Ele nos deu esse privilégio de servir. E que a gente tenha a convicção que tudo aquilo que a gente tem podido fazer, na forma tranquila, com humildade, com tranquilidade, com respeito, que é principal de tudo, a essa população e às pessoas que militam na política da nossa cidade, a gente tem feito. Então eu quero agradecer do fundo do meu coração a todos vocês que estão aí no interior do município, que já chegou a sua luz, que chegou a sua estrada, aqueles que não chegaram ainda, nós vamos estar até você conversando, se tiver necessidade, justificando. Agradecer as pessoas que estão aqui na sede do município, que estão ali no quilômetro 30, em todas as comunidades, aonde quer que seja. Nós estamos aqui para lhe servir, estamos aqui para ser cobrados também, para fazer aquilo que a nossa população ela tem determinado. E quem manda sempre são eles, a gente sempre diz isso. Eu agradeço de coração a cada um, a todo o nosso secretariado, a todas as pessoas que têm nos apoiado, que têm colaborado conosco. Lá na Vicinal do Bravo, que a gente ouviu o seu Bravo, o seu João Costa dizer, olha, nunca ninguém tinha entrado aqui para fazer esse tanto de estrada, empissarrado, por conta do próprio município, como outros lugares que a gente tem ouvido. Agradeço a cada um de vocês, do fundo do meu coração, e a coisa melhor do mundo
é a gente poder dizer o que a gente tem podido, que a gente pode fazer, a gente tem feito por você, mas a gente pode fazer com certeza muito mais. Eu agradeço do fundo do coração, mais uma vez, agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui e dizer que assim a gente pode chegar mais longe, né? E essa oportunidade quem nos dá são os meios de comunicação. Obrigada, Wellington, que Deus nos abençoe hoje e sempre. Obrigado à prefeita Eliane Nunes. Com essa entrevista, estamos fechando essa série de entrevistas, essa rodada de conversa com os pré-candidatos à prefeitura nas eleições do ano que vem. Muito obrigado mais uma vez à prefeita e muito obrigado a você, telespectador, que nos acompanhou nesse programa de hoje, no Circuito Aberto. E fica aqui o convite para que no próximo sábado volte a ligar o seu televisor, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, porque vamos estar aqui já com uma entrevista gravada com o economista, ex-prefeito, ex-vereador, ex-deputado estadual por Itaituba, Wilson João Schuber, muito conhecedor dos nossos problemas, e ele fala sobre os projetos de investimento para essa região e fala também sobre política. No momento, ninguém pode passar um convidado por aqui que não fale de política. A entrevista já está gravada e você vai acompanhar no próximo sábado. A todos um bom dia e até lá.